Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre radiciação. Hoje vamos ver algumas questões. Eu particularmente acho essas aulas de resolução de questões muito importante. Primeiro porque você consegue perceber como o assunto é cobrado nos exames e de que forma ele aparece. Em segundo, você consegue medir o seu conhecimento, perceber se você entendeu tudo que foi ensinado na aula de radiciação. Ok? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá. E assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Então vamos começar. Vamos lá então, pessoal. Uma questão aqui de vestibular. Olha só. Das expressões abaixo, a única alternativa correta. Única correta desses itens aqui. Ok? Vamos começar analisando o item A. Aqui existe uma comparação entre a raiz de 17 e a raiz quarta do mesmo valor, 17. Não dá para fazer uma comparação imediata dessa maneira, né, gente? Lembra por quê? Porque os índices devem ser iguais para a gente comparar quais são as maiores raízes. Agora, como aqui nós temos o índice 2, e aqui nós temos o expoente 1, a gente tem um artifício, que a gente viu na parte teórica dessa aula, que a gente pode transformar o índice e o expoente de tal maneira que trabalharemos daí com radicais de mesmo índice. Como é que a gente pode fazer? Bom, o nosso objetivo é deixar raiz quarta também, né? Então, vamos lá. Raiz quarta de 17, agora analisa a seguinte situação. Esse 2 aqui, ele virou um 4, não foi? Então, a gente multiplicou ele por 2. Se nós dobramos o índice, nós somos obrigados a dobrar também o valor do expoente. No caso 1, ficou o valor 2. Ok? Então, esse radical ficou valendo quanto? Raiz quarta de 17 ao quadrado, que é 289. Agora, esse radical que já está pronto, nós temos então raiz quarta de 17. Agora é fácil perceber, né, gente, que o radical da esquerda ele é um valor maior, né, porque a raiz quarta de 289 é maior que a raiz quarta de 17. Ok? Então, isso aqui é o sinal de maior, e ele está dizendo ali é menor. Então, esse item aqui é o item errado. Ok? Vamos ao segundo. O segundo, gente, de cara a gente já vê que é verdade, né? 2 raiz de 5, ele está dizendo que é menor do que 3 raiz de 5. Ora, se aqui tem 3 raiz de 5, é óbvio que é maior que 2 raiz de 5. Tá? Então, esse item, por ter o sinal de maior aqui, ele é o item certo. Ok? Vamos analisar os outros. E olha o que acontece aqui. Olha só. O terceiro item está dizendo o seguinte. Comparação entre o 4 raiz quadrada de 3 e o 7. Ferreto, como é que a gente vai fazer essa comparação? Gente, pode fazer o seguinte, ó. Eleve os 2 ao quadrado e aí vai ser uma maneira fácil de analisar. Olha só, esse quadrado aqui, ó, ele é quadrado do 4 e é quadrado do raiz de 3, tá? Então, isso aqui vai ficar quanto? 4 ao quadrado fica 16, ok? Raiz de 3 ao quadrado sobra o módulo de 3, que é 3. Aqui, 7 ao quadrado é 49, ok? 16 vezes 3, o resultado é 48. Então, 48 em relação ao 49, que sinal a gente coloca aqui? Um sinal de menor, né? Então, isso aqui é menor, consequentemente, isso aqui é menor. Então, o nosso item, olha aqui, gente, está certo também. Até porque essa questão aqui, que é uma questão lá do Paraná, ela foi uma questão anulada na época em que ela apareceu no vestibular. Ok? Teríamos, então, duas alternativas corretas. Mesmo assim, vamos continuar. Olha o item D. O item D está analisando o número irracional π, dizendo que é menor que raiz quinta de 240. Bom, olha só. Raiz quinta de 240
acho que você já deve ter percebido que não tem um valor exato. Mas agora é interessante até você pensar no seguinte, a raiz quinta de 243, opa, isso aqui sim, isso aqui existe. É um valor, não é que a raiz quinta de 240 não exista, não é um valor exato. Aqui é um valor exato, ó. Raiz quinta de 243, o resultado é 3, porque 3 elevado na 5 resulta 243, tá? Agora, quem você acha que é maior, raiz quinta de 240 ou raiz quinta de 243? O raiz quinta de 243, não é? Esse número aqui, ó, ele é maior do que esse número aqui. Você lembra quanto é que vale o π? Ele vale aproximadamente, ele é um número irracional, né? Ele é aproximadamente 3,1415. Agora, conclui comigo que esse valor sendo 3, ele é menor do que o valor 3,1415? É, né? Consequentemente, você concorda comigo, então, que esse número 13,14 em relação àquele lá, ele é um número que é maior, já que ele é maior que esse e esse é maior que esse, consequentemente, claro, né? Esse é maior do que esse da esquerda. Então, o π é maior que raiz quinta de 240 e não menor, como ele afirma aqui, ó. Então, esse item é o item errado. E a letra E, gente? Bom, a letra E, só uma análise teórica já nos leva à conclusão. Olha só, raiz de 5 é a raiz quadrada de número primo. Isso daqui, ó, é um número irracional. O número irracional, ele não pode, nunca, jamais, ser escrito em forma de fração da seguinte maneira, número inteiro no numerador e número inteiro no denominador. Número irracional não pode ser escrito dessa maneira. Consequentemente, gente, óbvio, ele não vai ser igual a 223 sobre 100, já que 223 sobre 100 é 2,23. Isso aqui é um decimal exato, enquanto raiz de 5 é um decimal que não é exato, ele não é periódico e muito menos exato. Ok, gente? Então, esse item E também está errado. Então, nós teríamos duas alternativas corretas, que é a letra B e a letra C. Ok, gente? Próxima questão. Olha só. Observe os números abaixo. Tem o número M e tem o número N. De acordo com esses dados, é correto afirmar que... Note que as alternativas fazem algumas suposições em relação ao M e ao N. Ok? O M está analisando somente se ele é maior que zero ou menor que zero. Ou seja, se é positivo ou negativo. Vamos conferir isso daqui, então. Bom, isso daí, gente, já vou abrir aqui o traço da fração. Começa com raiz quadrada de 180. Vamos fatorar o 180? Aqui, ó. 180, fatorando ele, vai dar por 2, 90, por 2, 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1, ok? Agora, olha só, nós estamos analisando uma raiz quadrada de 180. Ora, se aqui é uma raiz quadrada, gente, então nós vamos formar pares aqui, ok? Como a gente viu na aula teórica. O 2 aqui formou um par, então ele pulou para fora da raiz. O 3 formou um par, pula para fora da raiz. E o 5 não formou par algum, então ele continua preso dentro da raiz. Então, fora nós temos 2 vezes 3 dá 6, vezes o raiz quadrada de 5, que continua lá dentro. Ok? Vamos ver agora o raiz de 20. O 20 é fácil, né, gente, fatorar. Olha só, 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Com uma raiz quadrada de 20, formando um par aqui, o 2 pula fora e o 5 fica dentro. Então, nós temos 2 raiz quadrada de 5, menos, continuando, 11 raiz quadrada de 5. Ok? E o denominador nós temos raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Gente, isso aqui não é raiz quadrada de 3. Ok? Bom, vamos continuar aqui, ó.
nós temos no numerador 6 raiz de 5 com mais 2 raiz de 5. Isso aqui vai dar 8 raiz de 5. 8 raiz de 5 menos 11 raiz de 5 fica menos 3 raiz quadrada de 5. E o denominador continua sendo raiz de 5 menos raiz de 2. Então, como já falei, gente, o m está sendo tratado apenas a situação de ser menor que zero ou maior que zero. Ou seja, a gente tem que ver se o m é positivo ou negativo. Será que esse valor do m que a gente chegou aqui é positivo ou ele é negativo? Vamos analisar isso daqui. Ó. Bom, o denominador, gente, nós temos raiz de 5 menos raiz de 2. O raiz de 5 menos raiz de 2, isso aqui será que vai gerar um número positivo ou um número negativo? Ora, o raiz de 5 é maior que o raiz de 2. Então, raiz de 5 menos raiz de 2, isso aqui é um número positivo. Tá? Agora, o numerador é um número, está vendo aqui o sinalzinho? Ó? Ele é um número negativo. Então, uma divisão entre um negativo e um positivo não vai gerar um número negativo? Vai, né? Então, esse número aqui, ó, ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero. Ok? Então, nós já eliminamos a letra C e a letra D. Vamos analisar agora o item N. Ok? A letra N. Ele diz o seguinte, o N é igual a 64 elevado àquela dízima periódica, 0,3333 e assim por diante. Bom, isso daqui, gente, é a mesma coisa que 64. Essa dízima periódica, nós temos a fração geratriz como sendo 1/3, não é assim? 1/3 gera a dízima periódica 0,3333 e assim por diante. Bom, como eu falei na aula, gente, um expoente fracionário, isso aqui gera um radical, né? Então, olha só, isso aqui é a mesma coisa que o 64, ele está dentro de uma raiz. Esse denominador aqui, ele vira índice da raiz, e nós temos 64 elevado ao expoente 1, né? 64 na 1, então não precisa colocar 1 aqui. Raiz cúbica de 64. Quanto que é a raiz cúbica de 64? 4, né? Porque 4 vezes 4 vezes 4 gera 64. Conclusão, o número 4 aqui, ele é um número, olha o n, ele é maior ou menor que 1? Ele é um número que é maior do que 1. Então, nós vamos ter a alternativa correta, letra B de Brasil. Outra questão. Para todo número real positivo A, a expressão é equivalente a quanto? Bom, vamos então reescrever essa expressão aqui, tá? Olha só, nós temos aqui o raiz de A mais raiz de A ao cubo. Bom, vamos fazer o seguinte, o A ao cubo, a gente pode escrever assim, ó, A ao quadrado vezes o A. Concorda comigo? Somado, vamos esticar um pouquinho mais aqui, somado com raiz de A elevado à quinta. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de A na quarta vezes o A. Concorda comigo? Por quê? Aqui tem o expoente 1. Multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 4 mais 1 resulta o 5. Esse 2 mais esse 1 resulta o 3. Ok? E o denominador nós temos o raiz quadrada de A. Agora, olha só. Como aqui nos índices são todos iguais a 2, somente raízes quadradas, o que acontece? Esse A aqui, ó, esse A quadrado, ele pode cortar o 2 aqui, ó, com esse 2, e esse A acaba pulando para fora da raiz. E esse A que não cortou com nada, ele continua lá dentro, né? Mesma coisa aqui, ó. Nós vamos cortar esse 2 com esse 4, e esse aqui vai pular para fora. Só que 2 por 4, aqui ficam 2. Então, o A quadrado é que pula para fora. Ok? Olha só. Nós vamos ter o quê? Raiz de A
somado a raiz de A, somado, aqui então pulou para fora, fica A ao quadrado vezes raiz quadrada de A. E o denominador fica raiz quadrada de A. Bom, o que está acontecendo? O numerador, a gente tem vários fatores em comum. Olha só, o raiz de A, ele é fator comum desses três termos. Então, o que a gente pode fazer? Colocá-lo em evidência, claro. Raiz de A, então, colocado em evidência. Quem que está multiplicando? Aqui, ó. Aqui na frente não aparece nada, né, gente? Então, é como se tivesse 1 vezes o raiz de A. Então, raiz de A ele multiplica quem? O 1 mais o A mais o A ao quadrado. Fechamos parênteses. E no denominador nós temos o raiz quadrada de A. Agora, a gente pode cortar o raiz de A com o raiz de A. E o que está sobrando aqui é o quê? 1 mais A elevado ao quadrado. É o numerador que sobrou, ok? Alternativa, 1 mais A ao quadrado. Letra B de Brasil. Olha só, simplificando a expressão parari parará, na qual x pertence, isso aqui, gente, ó, reais positivos. Esse asterisco indica que o zero não está incluso no x, ou seja, o x não pode ser o zero e só pode ser os positivos. Obtém-se. Qual a alternativa? Bom, vou reescrever essa expressão aqui, tá? Vamos botar aqui a raiz. Então, nós vamos ter o seguinte. O numerador, nós temos x elevado a 3 meios. Ok? E o denominador, nós temos um radical. Vamos transformar esse radical em uma potência fracionária, tá? O que nós vamos fazer? Vamos conservar aqui o radicando, que é o x elevado na potência 4, e o índice vira denominador do expoente, ou seja, fica 4 terços. Aí está reescrita essa expressão. Bom, o que acontece? Aqui no radicando, nós temos uma divisão de bases iguais. O que a gente faz, então? A gente conserva a base, vamos abrir aqui um radical, ó, a gente conserva a base, que é o x, e subtrai os expoentes. Ou seja, 3 meios menos quem? Menos o 4 terços. Ok? Bom, isso daqui é igual a quanto? Olha só. Nós temos aqui uma subtração de frações onde os denominadores são diferentes. Então, a gente deve tirar o mínimo. Mas lembra que tem uma maneira bem simples de tirar o mínimo rapidamente entre duas frações aqui, né? Resolver essa subtração. Como é que a gente faz? Olha só. A gente multiplica os denominadores. Vai ficar 2 vezes 3. Isso aqui vai ficar 6. Ok? E a gente multiplica aqui, ó. 3 vezes o 3, 9, menos, agora, 2 vezes o 4, 8. Pronto. Não precisa ficar com aquela história de tirar um mínimo múltiplo comum. Aqui embaixo, isso aqui vai ficar quanto, então? Raiz quadrada de x, o expoente 9 menos 8 dá 1, 1 sexto. Ok? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem, no radicando aqui, um expoente fracionário. Então, isso aqui vai gerar uma raiz. Vai ficar raiz de raiz. Olha só. Raiz, nós temos aqui o x, ok? O 6 é o denominador do expoente, ele vai virar índice desse x. Então, ó, nós vamos ter o 6 aqui, ó, que é o denominador, e é x elevado ao expoente 1. Ou seja, fica o x. Então, nós temos aqui a posição radical de radical, raiz de raiz, ok? Bom, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, esse índice, a gente sabe que é 2. Quando a gente tem aqui, ó, raiz de raiz, o que a gente acontece? O que a gente faz com os índices? Multiplica, né? Vai ficar 2 vezes 6, fica 12. Ou seja, fica uma raiz de índice 12
Quem é o radicando? É o x. Esse item aqui, qual alternativa ele se encontra? Raiz de índice 12 de x, alternativa letra A. Pessoal, terminamos mais uma aula do curso de Matemática Básica. Se você gostou, clica ali em gostei, faça comentários também. Eu te espero na próxima aula. Um abraço.